Bom dia, quem está me acompanhando, com muita alegria estou em mais uma live aqui no canal da Enfermeira Ivânia, na página da Enfermeira Ivânia, e hoje para falar sobre um tema para as mães que têm criança um pouquinho maior, o desfraude, o tão esperado desfraude. Para quem não me conhece, eu sou a Ivânia, enfermeira, consultora em amamentação, desmame, mãe de 2. Passei por 2 processos bem diferentes de desfraude. E hoje eu gostaria de compartilhar alguns pontos importantes com vocês. Porque quando a gente fala em desfraude, a gente imagina que é tirar a fralda do bebê, tirar a fralda daquela criança. E é errado a gente falar tirar a fralda. Sabe por quê? Porque a fralda precisa ser deixada e não tirada. Claro que cabe a nós oferecer alguns estímulos para essa criança, né? Oferecer estímulos de que forma? Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Gostaria de saber quem está me acompanhando aí, se está gostando dos meus conteúdos. Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente a gente está mantendo uma constância e justamente o nosso propósito é essa parte das mães, maternidade, parte do cuidado com os recém-nascidos. Então esse é o meu propósito aqui, né? Impactar vidas relacionadas à maternidade, ao puerpério, porque a gente sabe que não é fácil, né? É um momento desafiador, que muitas vezes acabam romantizando tudo isso, e aquelas mães, principalmente de primeiro filho, que a gente chama mães de primeira viagem, acabam achando que é um momento mágico, mas não se preparam para os desafios, né? E vai ter sim choro que a gente não vai conseguir consolar, vai ter sim febre, vai ter sim desconfortos, né? Questão de rotinas, privação de sono. Então a gente tem que estar pelo menos com a base para a gente saber o que é normal, o que a gente deve esperar nesse período que muda, realmente muda as nossas vidas, né? E aí, quero saber em relação ao desfraude. Quem está me acompanhando já passou por esse processo, está se preparando pelo processo para iniciar o desfraude, como que tá aí na sua casa? Porque é um momento que a gente precisa ter um pouco de atenção, né? A gente precisa estar se informando. Eu costumo dizer que tudo que a gente faz é importante, nesse sentido, buscar informação. Quando a gente tem mais informação, a gente está mais preparada, né, para enfrentar os desafios. Vou contar um pouquinho como foi com o Emanuel e o Joaquim, os processos de desfraude. Totalmente diferente, gente. Totalmente diferente um do outro. Água e vinho. Então, por que eu digo isso? Porque cada criança é única e a gente precisa respeitar, né? Então, por exemplo, com o Emanuel, ele, com 1 aninho, ele já demonstrava sinais de prontidão. Então, a gente só pode iniciar um desfraude quando a criança tem sinais de prontidão, né? Demonstrando sinais de prontidão, você pode movimentar estímulos diante do desfraude. O Joaquim, não. O Joaquim foi a partir de 2 anos e 3 meses. Então, olha só a diferença. E eu entendo porque eu passei por isso. A gente não vê a hora de se livrar dessas fraldas, gente. Uma por questão financeira, né? E uma média de 4 pacotes por mês, né? Então, a gente sabe que isso também impacta no orçamento da família. Mas, acima de tudo isso, a gente precisa estar informado, né? Se eu posso e devo iniciar esses estímulos para essa criança. Sabe por quê, gente? É muito importante isso que eu vou falar agora. Foi comprovado em estudos que crianças que são punidas, crianças que os pais
brigam, xingam, batem porque faz xixi e cocô na calça, lá quando elas crescem, elas têm constipação, elas têm dificuldade para usar um banheiro público. Elas só conseguem fazer cocô se estiver na própria casa. Tem crianças que quando crescem não conseguem fazer o cocô normalmente. Trancam e às vezes ficam por uma semana sem fazer cocô. E às vezes usar laxante. Então, a gente não pode causar traumas nesse momento da criança, porque vai refletir lá no futuro dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado por conta disso. Então, fazer com muita segurança e respeitar. Respeitar em que sentido? Sinais de prontidão. Quais são esses? Sente-se desconfortável com fralda suja? Sobe e desce as calças sozinho? Demonstra vontade de imitar os adultos? Vou repetir então. Esses são os sinais de prontidão que o seu bebê, que o seu filho está pronto para iniciar estímulos voltados à parte do desfraude. Então, a gente precisa ter um cuidado nesse momento da vida das crianças, né? Então, se essa criança já está segurando esse xixi por mais tempo, então você observa que ela faz aquele xixi, né? Mas por um longo tempo ela fica com a fralda seca. É um sinal de prontidão. Percebe quando está fazendo xixi ou cocô. Geralmente está relacionado ao período que ela já sabe falar algumas palavrinhas. Então, ela coloca a mão ali na fralda e fala, xixi, mamãe, né? E geralmente elas falam depois que já fizeram, mas prestem atenção. Se ela percebeu que ela eliminou, é um sinal de prontidão, que você já pode começar os estímulos. Sente-se desconfortável com a fralda suja, né? Então, ela está com essa fraldinha suja e ela quer que tire. Então, assim, ela fez o cocô, então ela teve a memória que ela fez, ela se sentiu desconfortável, mas ela não conseguiu pedir antes. Tudo bem, tá? É um sinal que já está iniciando esse movimento que a gente pode começar, estimular. E a questão da autonomia, se ela sobe e desce as calças sozinho, né? A roupa íntima, então, esse também é um dos sinais. E o último, que eu sempre gosto de falar, demonstra vontade de imitar os adultos. Então, chega um momento que essas crianças, elas querem fazer tudo o que os adultos fazem. E aí é o momento que você pode estimular, levar no banheiro junto, não tenha vergonha. A gente tem que naturalizar o xixi e o cocô. Então, levar essa criança lá no banheiro, mostrar aonde é o local correto de se fazer o xixi e o cocô, mostrar para ela o xixi. Tem crianças que têm medo da descarga, então também tem que naturalizar isso. Filho, olha aqui, ó, vamos apertar nesse botãozinho, o xixi vai lá longe. Sabia que tem um tobogã dos cocô? A gente aperta nesse botãozinho e o cocô vai lá com a família dele. Vamos dar tchau pro xixi? Vamos dar tchau pro cocô? Naturalizar, gente. É assim que a gente começa a demonstrar estímulos, tá? E eu digo pra vocês, aqui no Instagram tem um perfil bem bacana, que quando o Joaquim iniciou o desfraude, eu acompanhei. O nome é Fada do Cocô. Tem lá nos destaques dela, tem uma musiquinha que ela gravou no YouTube, pode pesquisar direto no YouTube também, a Fada do Cocô. Ela ensina, gente, essa questão que eu acabei de falar, naturalizar as nossas eliminações fisiológicas, porque tem adultos que têm nojo, tem adultos que têm desconforto, quando a gente fala, né, na parte de xixi e cocô. Então, as crianças precisam se familiarizar para depois, né, o desfraude propriamente dito ocorrer. E ela ensina que a posição para o cocô não é em pé, porque é o primeiro passo, tá? A criança que usa fralda, geralmente ela tá caminhando, tá brincando e faz cocô.
ela ensina, ela é uma terapeuta relacionada, especialista nessa parte, que o cocô, a criança tem que fazer agachadinho, tá? Então, se você quer iniciar o desfraude aí, tá? Coloca a criança e ensina. Quer fazer o cocôzinho, tem que se agachar, igual o sapinho. E ela tem uma musiquinha, então ela ensina de forma lúdica para essas crianças. E é aí que começa, né? O senso de privacidade também. Eu lembro que o Joaquim, ele começou assim, ele aprendeu a fazer agachadinho, mas ele se escondia. Ele ia nos cantinhos para ir fazer o cocô, né? Mas ele já percebia que ele estava com vontade, então sinal de prontidão. Segundo sinal, ele se agachava, né? E em um local com privacidade, né? Mas ele fazia dessa forma. E aí ele vinha e me comunicava, né? Ele se sentia desconfortável e falava, mãe, fez cocô, né? E aí a gente começa os estímulos. Filho, lembra que o cocô a gente faz lá no banheiro? Próxima vez, quando você sentir um desconforto na barriguinha, você me avisa e a gente vai lá no banheiro. E aí o segundo passo é isso. A criança faz agachadinho, na fralda ainda, mas lá no banheiro. Então não é em qualquer lugar que ela vai fazer. Vai fazer ainda na fralda, no banheiro. E é devagar que a gente vai desconstruindo. Então outra coisa que eu vou falar bem importante agora, gente. A fralda é a última que sai de cena, tá? A fralda é a última que sai de cena. A fralda tem um significado muito grande para essa criança, tá? Então, se a gente fez antigamente diferente, tá tudo bem. Mas a partir de agora, a gente compreende que essa fralda é muito importante para esse bebê. Então, não é do nada que você tira ela de cena, é devagar. E aquela história de ficar o tempo todo levando a criança no banheiro, sabe? Filho, vamos fazer xixi? Filho, xixi? Filho, xixi? Tá errado também. Eu descobri isso agora. Do Emanuel eu fazia isso. Eu lembro que foi no verão, eu comprei um monte de cuequinha e eu ficava o tempo todo, vamos fazer xixi lá no banheiro, filho? Vamos fazer xixi no banheiro? Tá errado, gente. Por quê? A criança já tem que demonstrar, a criança já tem que perceber que ela tá com vontade e que ela precisa ir, tá? Claro, vai acontecer quando ela estiver brincando muito ativa, muito, né, concentrada na brincadeira, de escapar porque não dá tempo. É totalmente normal. Mas a gente tem que entender que ela, já na sua cabecinha, sabe. A gente chama que ela já tem continência, né, pro xixi, principalmente pro xixi. O cocô demora um pouquinho mais. Então, não precisa ficar toda hora importunando a criança, tá? E deixa ela com a fralda. Eu nunca vou esquecer, gente. Eu tinha muita ansiedade de querer que ele saísse da fralda, principalmente porque o Joaquim assava muito, sabe? Provocava bastante assadura e ele ainda fazia cocô mole, tá? Ele com 2 aninhos ainda fazia cocô mole. Se eu não percebesse que ele fez cocô logo, trocar, quando eu ia olhar já tinha assadura. Então eu queria que ele saísse o quanto antes da fralda. E aí comecei a acompanhar, né, eu não lembro o nome dela, acho que é Patrícia, mas o popular dela é a Fada do Cocô. Assinei a comunidade dela e comecei as orientações. E aí, do xixi, ele do nada, gente, foi um dia. Do nada, ele arrancou aquela fralda e falou xixi. Cocô, mesma coisa. Eu lembro que a gente tava se arrumando pra sair, eu falei, quer fazer cocô, filho? Vai lá no banheiro. Não, eu falei pro Emanuel, lembro. Falei, Emanuel, vai no banheiro antes, porque lá eu não sei se tem banheiro. E aí, quando eu vi, um foi no banheiro, o outro foi no outro. E além do xixi, ele fez o cocô. Sabe, gente, assim, ó, foi espontâneo. Ó, sinal de prontidão. Ele quis imitar o irmão mais velho, né? E foi lá, e daquele dia em diante, só foi. A gente colocava a fralda, ele baixava a calça, cueca, tirava a fralda e fazia xixi, tá? Ah, aquela história, menina, piar é mais fácil, menina é mais fácil, não. A gente fala de criança,
tá? Então, a criança, com os sinais de prontidão, do nada vai ter os insights e vai começar a ir pro banheiro sozinho. Nesse momento que já tem os sinais de prontidão, aí a gente oferece os estímulos. Primeiro, quando ela fez isso de ir no banheiro sozinho, comemore, tá? Comemorar essa conquista. Gente, eu lembro que a gente fez uma festa, assim, tipo, nossa, filho, como você tá grande, você cresceu, você conseguiu, você fez igual humano, olha só. Então, assim, nesse sentido, comemorar, tá? E aí, evitar os erros comuns, eu anotei aqui. Pressão dos adultos. Da mesma forma que é na amamentação, no desmame também tem. Tu tá com uma criança de 2 anos e lá numa festa de família eles vão te falar: nossa, mas ainda usa fralda. Gente, tá tudo bem. Tá? Eu falo, sim, ele ainda não demonstrou sinais de prontidão. Ele ainda usa fralda porque ainda ele não tá preparado para sair delas. Ponto. Tá? Se a gente fosse mais agressivo, a gente ia dizer, né? Tá pago, né? A fralda fui eu, comprei, tá pago. Mas a gente é civilizado e a gente fala nesse sentido. Ele não demonstra sinais de prontidão ainda, por isso que ele usa a fralda. Ponto, tá? E a questão de punição, bronca, não façam isso. É um erro comum. Eu sei, eu entendo que dá um pouco de raiva, né? Ter que ir lá pro tanque, esfregar aquela cueca de cocô, mas tá tudo bem. Não faça punição com a criança. Lembra que eu falei antes? Traumas são gerados na vida adulta por conta lá de uma punição no momento do desfraude. Nada de dar tapa na bunda, nada de brigar e nada de deixar essa criança com vergonha. Filho, escapou, tá tudo bem. Próxima vez vamos tentar ir pro banheiro antes, tá? Ficar levando o tempo todo para fazer xixi também é um erro comum que não deve acontecer, que a gente já falou sobre isso. E não forçar se não houver os sinais de prontidão. Espere, tá? Espere 1 mês, espere 2. Vai conversando com a criança, vai mostrando, né? Vai familiarizando ela. Mas espere ela demonstrar algum sinal de prontidão. E como conduzir corretamente, então? Paciência. Levar essa criança junto ao banheiro quando você for. Oferecer o piniquinho, redutor de assento. Eu lembro que eu comprei um piniquinho e cheguei em casa toda animada, mostrando pro Joaquim. Ele olhou, nem deu bola. O pinico ficou lá por uns 20 dias ou 1 mês, trancando o canto no banheiro, e ele não queria nem saber do pinico. Tá? Então, tem criança que tu vai comprar pinico, redutor de assento, escadinha para chegar ao vaso e ela não vai usar. Simplesmente ela vai subir no vaso, né, levantar a tampa e fazer. Foi assim que aconteceu aqui em casa. Tá ali, tudo. Nem usamos. Normalizar os escapes. Tá tudo bem, filho. Acontece, tá? A mamãe tá aqui, você tá crescendo. Próxima vez a gente vai fazer lá no banheiro, tá? Então, normalizar. E uma outra dica, né? Dar tchau pro xixi e pro cocô. Explicar que o xixi vai com a família dele, o cocô tem a família dele, tem o papai, a mamãe, o filhinho, o cocô. E o cocôzinho dele vai pra lá, né? O xixi, olhar. Nossa, vamos ver que cor que tá o xixi hoje? Que cor será? Vai falando sobre as cores. E aí você já fala, ó, filho, tá muito forte esse xixi, tá muito amarelo. Tem que tomar mais água para o xixi ficar clarinho, né? Então, conversar com essa criança. Aí, as dicas finais que eu vou dar para vocês. Escolher roupas fáceis de tirar. Diminua os líquidos próximo da hora de dormir quando chegar a fase do desfraude noturno, tá? Diminui os líquidos para ele acordar com a fralda enxutinha, tá? E aí você vai perceber que tá na hora de conversar com ele para não ter os escapes à noite, mas demore, tá? Principalmente nesse período de inverno.
coloque a fralda para evitar os escapes lá no colchão, tá? Então, deixe essa fralda no período noturno para mais para frente, que ele vai se familiarizando e vai chegar um dia que ele vai falar, porque com o Emanuel foi assim. Mãe, eu não quero colocar fralda de noite, não. Mãe, não precisa pôr fralda. Eu já sou grande e não quero mais, tá? E respeite o tempo do seu filho. Não importa a idade, tá? Digo ali em torno de 3, 4 anos. A partir de 5 anos tem que ser avaliado para ver se não tem alguma alteração, alguma parte fisiológica que precisa ser corrigida. Esteja disposto a lavar as roupas de cocô, tá? Já esteja preparado porque vai acontecer os escapes. É bem normal acontecer isso. Então, para lembrar vocês, não é sobre pressa. No desfraude não pode ter pressa. Tem que esperar o processo, os sinais de prontidão e a autonomia dessa criança. Cabe a nós conduzir. E vou repetir a primeira frase que eu falei no início. A fralda não deve ser tirada, ela deve ser deixada pela criança, tá? E eu quero saber se você gostou dessas dicas, dessas informações. Provavelmente quem não iniciou ainda vai ser útil, tá? Assista essa live quando iniciar o processo de desfraude, porque são pontos importantes de profissional que eu contextualizei com a parte de mãe, que passou por 2 processos, que viu a diferença de cada criança, tá? Quero que você deixe aqui o seu comentário para eu estar conduzindo os meus próximos conteúdos e as minhas próximas lives. Um beijo da enfermeira Ivânia, fica com Deus, um ótimo dia aí, até mais!